a ser quebrado para ser o que queres de mim. Tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença, a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Erga tua voz e declare. Atrai o meu coração. Atrai, ó Deus. És tudo que eu quero. Desatrai, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Desatrai, atrai o meu coração.
posso te tocar. Posso te tocar, Senhor. Diga outra vez. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Declaramos nessa noite que tudo aquilo que impedia de enxergarmos a Ti foi derrotado e vencido por Ti naquela cruz. E nós declaramos os céus abertos sobre esta cidade e esta reunião. E as vidas sendo tocadas e alcançadas por Ti nesta noite. Em Teu nome oramos, Senhor. Diga bem forte, eu recebo nesta noite tudo que Jesus tem para mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Diga a pessoa que está do lado, antes de sentar, bem-vindo à reunião de socorro, de milagres nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Amém. Diga a pessoa que está ao teu lado, você sabe por que você crê em Jesus? Pergunte outra vez, você sabe por que você crê em Jesus? Amém? Vivemos dias em que nós temos que ter cada vez mais convicção no nosso coração, porque estamos crendo em Jesus Cristo, amém? E a obra da cruz é a base da nossa fé. A pessoa de Jesus e a obra de Jesus é a base da nossa fé. Hoje tem surgido muitas coisas tentando tomar o lugar de Jesus, né? Tantas outras coisas estão tentando tomar a base da nossa fé. Mas a fé bíblica, a fé ensinada por Jesus, a fé ensinada pelos apóstolos, a fé vivida já pelos patriarcas no Antigo Testamento, é uma fé genuína, porque é uma fé que se baseia na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele era a palavra que se tornou carne e veio habitar entre nós. E nesta noite, Deus está aqui. E por essa fé na pessoa de Jesus, nós somos alcançados, nós somos abençoados. E Jesus, quando foi àquela cruz, né, ele não foi apenas para mudar a história antes de Cristo ou depois de Cristo. Não, ele foi àquela cruz para conquistar para mim e para ti uma salvação plena, uma salvação completa, sem deixar dúvida alguma, a tal ponto que quando ele morreu, ele disse, está consumado. Em outras palavras, ele está dizendo, está terminado aquilo que eu comecei na vida de vocês. E nós vemos os profetas falando de Cristo, né? Nós vemos o Antigo Testamento falando de Jesus, apontando sempre para um Salvador, sempre para um Salvador. E esse se chama Jesus Cristo. E naquela cruz, como diz em Apocalipse, capítulo 12, abre a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Apocalipse, capítulo 12, do verso 10 até o verso 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando, digam todos, agora veio a salvação, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós falamos antes que a cruz foi a obra completa da salvação de Deus para todo pecador. E aqui diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E foi o que? Expulso
Quem? O acusador. Foi expulso a Satanás. Aquele que não queria que o homem visse Jesus. Aquele que não quer que o homem enxergue Jesus. Aquele que quer trazer o homem na escravidão. Aquele que quer trazer o homem no sofrimento, na dor, na tristeza. Mas diz a Bíblia que Cristo, através daquela obra da cruz, Ele conquistou uma salvação plena. O reino de Deus se manifestou e Ele destruiu o acusador. E o que diz depois no verso 11? Venceram. Diga, em Cristo Jesus, por meio da cruz, recebi uma salvação que me traz uma vitória. Por quê? Porque eu creio no sangue que Ele verteu naquela cruz, e eu testifico, eu confesso a palavra de Deus que é a verdade. Eu declaro nesta noite, eu sou salvo por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu no meu lugar e ressuscitou e pagou o preço que tinha que ser pago para a minha salvação eterna e completa. Nós temos que continuar mantendo esta verdade até o dia de hoje, crendo no sangue dele e confessando a palavra do testemunho, que em Cristo Jesus nós somos salvos e libertos. Amém? Então, por meio da obra da cruz, todo homem, por mais pecador que seja, ele encontra uma salvação plena, completa e total. Jesus disse, eu não vim para condenar, eu não vim para destruir, né? Foi dito aqui nesta noite, muito bem dito por sinal, Deus é bom. Deus é bom. Não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos alguma coisa por merecer. Não, Deus é bom e na pessoa de Cristo Jesus, Ele nos amou e nos trouxe uma salvação plena e completa. E eu afirmo nesta noite com confiança no meu coração, para a firmeza da nossa fé, fora de Jesus Cristo não tem fé legítima. Fora de Jesus, de crer na sua pessoa e na obra da cruz, não tem fé legítima. Não existe, não existe, não existe. A fé genuína é aquela que se baseia na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E é interessante que no livro das cartas dos apóstolos, principalmente Gálatas e Colossenses, nós temos dois textos muito sérios, muito importante, falando da obra da cruz. Gálatas 1:4 e Colossenses 1:13. Gálatas 1:4 e Colossenses 1:13. Digam todos, Jesus veio para nos trazer uma salvação completa. E Ele venceu naquela cruz. Amém? E olha agora, a cruz é a sentença final de Deus, através de Jesus Cristo, contra o acusador. A cruz é a sentença final de Deus na pessoa de Jesus contra Satanás. Deus tem um alvo, ter filhos. Por isso Ele deu o seu único filho, para que por meio do seu único filho ele se tornasse o primogênito, e todo aquele que crê na pessoa e na obra de Jesus receba a salvação e se torne filho dele. Mas por outro lado, tem alguém que também quer ter o homem sob o seu domínio, quer ter o homem sob as suas mãos, e esse se chama Satanás, aquele que é mentiroso desde o início, e diz assim: Cristo Jesus se entregou voluntariamente, né? A si mesmo. O que quer dizer isso? Ninguém o forçou. Deus não obrigou, Deus não o forçou. Ninguém, a si mesmo se entregou. Digam todos, se entregou voluntariamente. Pelo quê? Pelos nossos pecados. Então, Cristo morre na cruz voluntariamente pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, o qual o príncipe e o dono dele se chama Satanás, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E Colossenses diz, o que diz lá em Colossenses
13. E ele nos libertou do império das trevas, nos tirou deste mundo perverso, nos tirou do domínio do diabo, nos tirou das mãos do maligno e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O primeiro texto que lemos fala que ele nos desarraigou. Vamos imaginar que isso aqui é uma planta com raízes e aqui está aberto, né? Não é tão fechado assim. Cristo viu que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que por nós mesmos nós não tínhamos força para sair desta vida de escravidão. Estávamos atados, estávamos presos. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Por mais que ele queira ser liberto, ele tem pensamento, ele tem vontade, ele tem desejo, mas ele é escravo. Ele faz a vontade do seu Senhor. E ali estávamos plantados no reino das trevas. Não é um reino físico, é algo espiritual, né? É viver com angústia, é viver com medo, é viver com condenação, é viver com culpa, é viver debaixo da escravidão, do domínio de Satanás e do pecado. Porém, Cristo Jesus, quando morre naquela cruz, ele nos desarraiga, nos tira com raiz e tudo. Ali diz a palavra, nos desarraigou, nos arrancou deste mundo, né? Agora em novembro vamos ter batismo. Se você ainda não se batizou, entre na fila. É importante isso. É um fundamento da fé cristã. Vamos ter batismo. Quando descemos as águas, morremos com Cristo. Morremos para o mundo. Morremos para o pecado. Morremos para a mentira. Morremos para o engano. E quando saímos das águas, ressuscitamos com Cristo. O batismo tem valor porque nós cremos naquilo que Cristo fez. Ao descer significa morte, e ao sair da água significa ressurreição. Então, ele nos arranca do pecado. E eu gosto muito do termo que está em Colossenses, nos transporta, como uma planta que não tinha vida, estava morto, estava angustiado, triste, sofrendo, sem esperança, sem futuro. Ele nos arranca desta vida, aleluia. Ele nos tira desta vida e nos transporta. Tira de um terreno de morte, tira de um terreno de medo, de insegurança e nos traz para um lugar de vida. Nos traz para um lugar onde agora o Rei é Jesus Cristo. Agora onde tem paz, tem harmonia, tem segurança, tem vida eterna, não apenas aqui na terra, mas tem vida eterna para sempre, através da obra da cruz, através do que Ele realizou por nós naquela cruz. Então Cristo Jesus, por quê? Por que estamos ouvindo isso essa noite? Porque não podemos perder a base da nossa fé. A base da nossa fé não é uma figa no pescoço, não é uma corrente no pulso, não é algo aqui, não é uma vassoura ungida, não é um voto ali, um voto aqui. Não, não e não. A fé genuína é a manifestação da graça de Deus por nós, daquilo que nós não podíamos fazer nada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos dá o seu Filho Jesus Cristo e por meio dele, ele nos tira desta vida e nos põe numa nova vida. Mas a cruz não para por aí, meus queridos. A vitória da cruz foi uma vitória completa. E ela faz uma coisa que todos precisam na vida. Nos traz paz. Digam todos, paz. Diga, só Cristo Jesus, através da obra da cruz, nos devolve paz. O que é uma falta de paz? Falta de paz é aquilo que aconteceu com Adão. Deus visitava Adão todo dia no jardim do Éden, no final da tarde. Como a gente brinca, vinha tomar um mate, né? Vinha tomar um chimarrão, aquela hora gostosa do chimarrão, entre 6h30 e 7h30. Oh, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Hoje tem até erva que já tem um pouquinho de açúcar, que negócio bom aquele. Eu acho que Adão não tinha essa erva lá no jardim do Éden. Deus vinha, porque Deus é pai. E qual é o desejo de um pai? Estar com seus filhos, ter comunhão com seus filhos, andar com seus filhos, falar abertamente. E aí, como é que foi teu dia hoje, meu filho? Me conta, como é que estava lá na aula? Como é que foi? Como é que está isso e aquilo? E aí, conseguiu aquele emprego? Uma conversa normal.
E o que aconteceu? Deus vem e fala: Adão, Adão, o que aconteceu? Ele se esconde de Deus. Se esconde de Deus. Por quê? Perdeu a paz. Por que ele perdeu a paz? Porque desobedeceu. Então Cristo Jesus, diz a Bíblia claramente: justificados pois, está lá Romanos 5:1, justificados pois, mediante a fé. Fé no quê? Na pessoa de Jesus Cristo. Fé na pessoa daquele que disse: eu vim vos dar a minha paz como o mundo não dá. Eu vim por meio da minha vida, da minha existência, do meu nascimento, da minha morte, da minha ressurreição, daquilo que eu preguei, daquilo que eu mostrei. Eu vim dar paz ao coração de vocês. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que isso traz para mim e para ti? Muda a nossa visão de Deus. Deus não é um carrasco. Foi dito aqui hoje à noite. Aliás, já foi dito quase tudo aqui hoje à noite. Que bênção. Eu acho incrível isso. Quando Deus toma um culto, do início ao fim, desde que começa a oração até o final, ninguém se combinou, ninguém sabe o que vai ser pregado, ninguém sabe o que vai ser cantado, mas nós oramos e pedimos: Senhor, traz tua mensagem do início ao fim, na oração, no cântico e na pregação, porque nós precisamos de ti. E eu queria pedir que vocês continuassem orando nesse sentido, para que a presença de Deus, a glória de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus flua nas reuniões, flua nos cultos, para que nós venhamos a crescer, ser fortalecido em Deus e ver o reino de Deus sendo implantado e crescendo no nosso meio. Amém, irmãos? Amém mesmo? Diga a pessoa do outro lado: vamos orar ainda mais. Amém? O que aconteceu? Recebemos paz para com Deus. O que acontece? Muda a nossa visão de quem é Deus. Deus não é carrasco. Deus não é um súdito maldito. Deus não é um escarnecedor. Deus não é alguém que quer ver o meu mal e o teu mal. Deus, quando eu olho para a obra que Jesus, seu único filho, fez na cruz, uma salvação completa, aonde eu sou arrancado das trevas para a luz, das mãos do maligno para as mãos de Deus, eu sinto que Deus me ama e Deus é o meu Pai. Jesus tinha isso tão forte no coração, porque ele, quando era pequeno garoto, ele disse: vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu Pai. E ele disse depois no seu ministério: aquilo que o Pai fala e faz, é isso que eu faço. Aquele que o Pai me envia, aleluia. E ele também sempre se relacionou. E quando ele ensinou a orar o quê? Pai nosso que está nos céus. E essa questão de ver Deus como Pai é muito séria. Por quê? Porque o conceito de família nesses dias está destruindo. C. Ainda bem que eu botei o C, né? Está sendo destruído, está sendo aniquilado. Eu venho aqui nesta noite para dizer: a família nunca morreu, não vai morrer, porque é uma instituição divina e nós vamos continuar olhando para Deus como Pai e vamos ser aqui na terra como filhos de Deus, pais abençoados, mães abençoadas e filhos abençoados. Vocês notaram que a cruz, quando ela entra na nossa vida, ela muda a nossa maneira de ver as pessoas, de ver as circunstâncias e principalmente de ver Deus. Cristo disse: a minha paz vos dou. Justificados pela fé temos paz com Deus. Digam todos: não corro de Deus. Não tenho medo de Deus. Diga isso. Porque Ele é o meu Pai. Ele me amou em Jesus. E eu creio que Ele me chamou para ter comunhão com Ele. Amém? Mas a cruz não apenas nos trouxe paz com Deus, a cruz nos trouxe paz conosco mesmo. Quem já viu aqui alguém indignado consigo mesmo? Não precisa nem falar. Quem já viu alguém aqui que já perdeu a cabeça consigo mesmo? Amanhã eu não vou fazer isso. Amanhã eu vou levantar de manhã, vou fazer o café, vou dar café para minha família
e vai ser diferente, eu não vou perder a cabeça, eu vou fazer isso, isso, isso. E quando você vê, você está fazendo exatamente o contrário. Eu quero dizer nesta noite uma coisa: Deus muda essa situação na nossa vida. Diga, eu fui mudado por Jesus, transformado por Jesus. O que diz a Bíblia? E a paz de Deus, digam todos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e vossos corações em Cristo Jesus. A cruz me traz paz comigo mesmo. Por quê? Me senti amado, perdoado. Se foi embora a culpa da minha vida, já não sou mais escravo do pecado, já não tenho mais por que viver me escondendo de Deus. Ele pagou meus pecados, Ele pagou minha dívida. Sou um pecador, mas sou um pecador lavado, purificado no sangue de Jesus Cristo. Mas a paz, não apenas trazida na cruz, apenas com Deus e conosco mesmo, mas é para com as pessoas. Como Deus se preocupa com os nossos relacionamentos. Como Deus se preocupa que nós venhamos a ter paz com Ele, paz conosco mesmo e paz com os outros. Porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu, Ele na cruz derrubou toda a parede da inimizade. E o que é inimizade? Não me dou com o Josinei não se dá comigo. E a minha esposa não gosta da dele, e é da dele muito menos da minha, e se meus filhos se pegarem, se matem. Parece uma história, mas abre o jornal, lê uma revista, é o que está aí. As pessoas não se amam, não se suportam, não se aguentam. É como aquele torcedor que disse uma vez: agora vocês vão ter que me engolir. A sociedade parece estar desse jeito. Aí você vai ver lá, processo de divórcio. Por quê? Incompatibilidade de gênero. Não aguentava mais a cara dela e ela não aguentava mais a minha cara. Inimizade, digam todos. O espírito da contenda, diga bem forte isso. Diga o espírito da contenda, o espírito da inimizade, o espírito da confusão, o espírito da divisão foi rompido na cruz. E eu posso ter paz na minha casa, em nome de Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Ora, por que estamos falando isso essa noite? Porque é a base da nossa fé. A gente ora pelas famílias, a gente ora pela restauração dos casamentos, a gente ora pela restauração dos pais com os filhos, dos filhos com os filhos, a gente ora para que o amor fraterno cresça na vida da igreja. Ora, por que a gente ora? Porque a gente crê naquilo que nós estamos orando, nós temos base. E aquilo que nós temos base em Deus acontece, porque Deus não mente, Deus não muda e Deus não se engana. Amém, irmãos? E foi Ele que disse: através de Jesus Cristo eu derrubei toda a parede da inimizade. Em outras palavras, eu dou condição a todo pecador que aceita a salvação plena que eu trouxe naquela cruz, que foi arrancado das trevas para a luz. Eu dou a condição de todo pecador ser perdoado e perdoar as pessoas que o magoaram, que o feriram. Aleluia! Diga, por meio de Jesus Cristo, eu recebo amor, graça, para amar e liberar o perdão de Jesus. Agora, a cruz vai mais longe. Vai. A cruz vai mais longe por quê? Porque a cruz tratou com um ponto crucial, que era a autoridade usurpada do diabo sobre a vida do homem. Lá no jardim, Deus disse para Adão e Eva: vocês façam tudo que podem fazer aqui, só não podem comer dessa árvore. E o diabo veio e disse: não é bem assim. Ele usa essa conversa até o dia de hoje. Não é bem assim, dá só uma puladinha que não vai dar nada. Dá só uma olhadinha. É bem assim, toma só um pouquinho que tu vai passar a vida toda bebendo socialmente.
Dá só uma cheiradinha, faz só uma malandragemzinha. Aliás, afinal de contas, tua esposa não está vendo, teu pai não está vendo, ninguém está vendo. Desde o início, ele é o pai da mentira, é o enganador, o sedutor. E ele diz, não é bem assim. Não é bem assim como... Não, vocês podem sim. Vocês podem sim. Podem sim. E o homem cedeu. E cedeu e perdeu o quê? Ora, Deus tinha colocado Adão e Eva para ter autoridade no jardim. Eu pergunto para vocês, quem colocou o nome dos animais? Deus ou Adão? Quem colocou o nome dos animais? Adão. Como é que a autoridade dada por Deus? Quem é que cuidava do jardim? Era Deus ou Adão e Eva? Gente, vocês já pararam para pensar que eles tinham autoridade sobre a natureza? Eles tiveram capacidade de dar nome aos animais. E por causa da desobediência, eles passaram a viver debaixo da autoridade do maligno. O que diz a Bíblia lá, explicando o Gênesis? Assim como por um só homem, lá em Romanos diz, entrou o pecado e a desobediência que foi Adão, também por Jesus Cristo entrou a vida e a obediência. Logo, se um morreu, que foi Cristo, todos morreram. E também se ele ressuscitou, todos ressuscitam. Em Cristo Jesus, acontece uma coisa incrível na nossa vida. Nós cremos pela obra da cruz, que Deus tirou a autoridade do diabo sobre a minha vida e colocou sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, como homem, foi tentado a mesma semelhança de Adão e Eva e não cedeu. Por isso nós temos, diz as Escrituras, um belo e grande sumo sacerdote que se chama Jesus Cristo, que pode se compadecer das nossas fraquezas e nos ajuda a ser tentados e não cair, porque ele já passou por tudo como homem, mas não pecou e venceu. E diz a Bíblia que quando ele morreu, naqueles dias que ele não estava na terra, ele desceu o mais profundo abismo e olhou o diabo de frente e disse: a partir de hoje, tu vais perder o domínio sobre a humanidade conquistada lá no Éden, porque eu morri sem pecado e eu verto meu sangue na cruz, para que todo aquele que crê em mim tenha uma salvação completa, tenha paz na sua vida, seja arrancado do teu domínio, e tu nunca mais vai ter autoridade sobre eles. Antes, pelo contrário, eles vão ter autoridade sobre ti, porque antes de morrer eu disse: em meu nome vocês vão ter autoridade, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão prender as trevas, e eles creem em mim, e eu vou ressuscitar dentre os mortos. E tu não está entendendo o que eu estou dizendo, Satanás, mas eu vou ressuscitar dentre os mortos, porque o meu Deus tem poder sobre a morte, e quando eu subir eu vou enviar o Espírito Santo, e a minha igreja vai ser vitoriosa na terra, até a minha segunda vinda. É isso, meus irmãos, é nisso que nós cremos, essa é a base da nossa fé. Glória ao teu nome, Jesus Cristo, aleluia. Como é bom ter essa convicção, como é bom ter essa certeza no nosso coração. Digam todos: na cruz, a autoridade do diabo, não só a autoridade foi destruída, mas a morte foi tragada. Quer ver? Vamos ler as Escrituras. Hebreus 2,14. Vamos aproveitar o telão, esses garotos que são rápidos. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, que é Jesus Cristo, igualmente participou, digam todos, para que por meio da morte de Jesus, digam todos, naquela cruz, ele, somente ele, Jesus Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Digam todos: aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, quando morre aqui nessa terra, tem a vida eterna.
Nós não vamos mais passar a eternidade longe de Deus por causa do nosso pecado, porque Ele nos desarraigou, morreu pelos nossos pecados, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância, e uma vida eterna no céu com Ele. Digam todos, Ele venceu a morte. O que diz a Bíblia quando fala da morte? Lá em Tessalonicenses, aqueles que morrem no Senhor, dormem. Quem vai dormir aqui essa noite? Pela fé todos, amém? Se você não tem condição de dormir, já está curado. Todos vamos dormir. Com que esperança? De manhã, acordar. Todos os nossos irmãos que morreram do passado, que ainda morrem em Cristo, um dia vão ressurgir na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se foi a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que diz Colossenses 2,15? Vê lá, garoto. O que diz Colossenses 2,15? Diga para a pessoa do lado, a tua fé é verdadeira. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem já viu a farda de um general do exército, ou de um general da marinha, exército, marinha ou aeronáutica? Quem já viu? Você viu? Quem aqui serviu dos homens? Vamos ver aí. Você lembra quando o general chegava perto de ti, ou o coronel? O que ele tinha? Divisas aqui aqui no casaco, né? Aquilo é divisas, termos de autoridade. Muito bem, o diabo tinha essas divisas, porque ele ganhou a luta contra Adão e Eva no jardim. Cristo morreu. E naquela cruz, despoja os principados e potestades. O que são os principados e potestades? Forças diabólicas que têm domínio de regiões. Demônios, principados, entidades malignas. E na cruz, publicamente os expôs ao desprezo. Arrancou a divisa deles. E disse, a partir de hoje vocês não vão mais comandar o ser humano. Eu vou ser o comandante da vida deles. E eu triunfei para eles terem vitória em mim. E Jesus, quando estava na terra, em um momento assim tão especial que está lá em Mateus capítulo 14, verso 25 ao verso 33. Quantos creem que Jesus está aqui nesta noite? Aleluia. Mateus 14, do verso 22 ao verso 33, tem uma história muito linda. Alta madrugada, diz o verso 25, na quarta vigília da noite, Jesus dirige-se aos seus discípulos, andando por sobre o mar. Quando aqueles discípulos que estavam naquele barco, que Jesus tinha dito, vamos atravessar para o outro lado, atravessa para o outro lado, viram Jesus andando sobre o mar, não identificaram Jesus, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse a eles, tenham coragem, bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Então disse Pedro, louvado seja Deus por uns discípulos que nem esse. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro, não nesse barco, mas caminhando sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Porém, em um certo momento, diz a Bíblia, desta caminhada, ele reparou a força do vento. Ele viu que o vento era forte e diz que ele teve medo.
E começando a afundar, o que ele fez? O que ele fez? Digam todos, gritou. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu acho que esse homem, ele aprendeu muito com Jesus. E a maior lição que ele nos ensina: presta atenção. Quem era esse homem? Era um que andava com Jesus. E quem andava com Jesus, o que viu? Milagres. Há pouco eles tinham visto Jesus fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ele viu que Jesus tinha autoridade contra os demônios, contra as doenças, e que ele fazia coisas que ninguém antes tinha feito. Ah, pastor, se um homem desse teve medo, então o que sobra para nós? Aí é que está o ponto. Eu quero colocar de outra forma. Se um homem desses, vou mais longe, se o apóstolo Paulo, que fundou N igrejas, fez coisa na vida que nem os primeiros discípulos tinham feito, onde o Novo Testamento, mais da metade é escrito dele, chegou um momento na vida que ele disse para Deus: me tira esse espinho da carne. E Deus não tira o espinho da carne. E ele não discute com Deus. Pedro não disse: vou morrer, errei tão feio com Jesus, que aqui está acabando o meu ministério, aqui está acabando o meu chamado. Se vocês ficarem vivos, avisem lá que eu morri, mas morri por amor a Jesus. Paulo não foi tirado o espinho da carne dele. Não se sabe se eram perseguições, lutas ou uma enfermidade. Não vem ao caso. Mas vem um ponto que eu quero salientar agora. Hoje tem um ensino maldito, enganoso, diabólico dentro do que se chama igreja, que você precisa fazer algo para Deus te enxergar, que você precisa fazer algo para Deus te ver, você precisa fazer uma oferta, você precisa mostrar e dar o teu tudo para Deus ver que o teu coração é dele. Dá o teu tudo, dá, queima tudo na fogueira, recebe o casacaço do homem de Deus, deixa derramar esse óleo ungido na tua cabeça, dá tudo, mas antes de derramar o óleo, traz o teu envelope cheio da grana, e aí tu vai mostrar que tu é uma pessoa que ama Deus e que Deus vai fazer alguma coisa por ti. Mentira! Mentira! De Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus dando um Jesus de graça para todo aquele que nele crê. Se esses homens pensassem assim, Pedro e Paulo, Pedro teria morrido e não teria pedido ajuda, porque ele se sentia indigno. Errei com meu mestre, furei na hora que nunca devia furar, ia morrer. Paulo poderia ter dito: nunca mais vou poder servir a Deus com esse espinho na carne, vou largar esse negócio.
Oh Deus, me cura e me dá um carro do ano. E quando eu viajar tem que ser em suíte 5 estrelas. E o cachê da pregação chegar antes, senão eu não vou fazer nada. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus não morreu para que isso acontecesse. Jesus morreu para que todo ser humano saiba que a salvação é pela graça. Deus não tirou o espinho da... Deus deu graça para ele vencer aquela circunstância de dor e de sofrimento na vida dele. É isso que me chama a atenção na vida desse homem. Na hora mais difícil, ele não foi orgulhoso, gente. Paulo poderia se gloriar tudo que ele fez, mas ele ouviu a voz de Deus que disse: a minha graça te basta. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se desta noite você clamar como Pedro clamou, não importa o número de erros que tem na tua vida, não importa o número de falhas que tem na tua vida, você vai encontrar graça e livramento em Jesus Cristo. Eu queria dizer, como falei na rádio hoje, nunca esqueçam, Jesus é especialista em ajudar pessoas que estão com problemas e que em alguns momentos não conseguem mostrar que tem fé nele. É importante a fé? Pastor, é importante a fé. Mas além da fé, é importante reconhecer o amor de Deus e a nossa fraqueza. Sabe por que ele clamou? Porque ele reconheceu que ele era fraco. Ele era débil. Não era porque ele poderia fazer ou deixar de fazer. E eu quero dizer para ti nesta noite, talvez você está como esse homem, com ondas fortes e vento forte que estão engolindo a tua fé, que estão querendo acabar com a tua esperança. Por isso eu falei antes, por isso nós falamos antes da base da nossa fé, que não é o que nós somos e podemos fazer, mas é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Talvez você esteja vivendo numa situação muito parecida com a desse homem. Me converti, agora parece que piorou. Não, a glória que está por vir não se compara com os desafios que estamos passando hoje. Nós vamos chegar lá no céu e vamos cantar com Juliano Som e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Não foi em vão, como aquele cântico que eu era tão pequeno e aprendi. Não foi em vão a cruz, não foi em vão o teu amor, Jesus. Nós vamos entrar todos no céu proclamando que nós cremos no sangue de Jesus e na palavra do testemunho, naquilo que ele fez por nós. Mas amigo, você pode me perguntar: mas pastor, tá bonita essa pregação, e como é que ficam meus problemas, pastor? Como é que ficam as lutas que eu estou enfrentando? Como é que ficam os desafios que eu não enxergo a solução? É por isso que Jesus morreu. Entrega para ele também nessa noite. Entrega para ele também nessa noite. Naquele momento de angústia, Pedro clamou. E o que aconteceu? A mão de Jesus, a mão daquele que tinha fé para crer que um dia aquele homem ia ser um apóstolo, ia ser um pregador, que a sombra dele ia curar os enfermos, que mesmo que ele traísse, ele cria. Eu quero dizer nesta noite, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir fugir do propósito de Deus na tua vida. Eu declaro nesta noite que o amor de Deus te abraça, te traz de volta para o propósito dele. A mão do Rei dos Reis, a mão de quem tinha maior fé na face da terra, pegou a mão de quem não tinha fé nenhuma. Deixa ele pegar a tua mão nessa noite.
Deixa Ele pegar a tua família nessa noite. Entrega a tua família. Eu declaro nessa noite que Ele tem poder contra essa força maligna que ata um filho e uma filha. Eu declaro nessa noite que Jesus morreu para dar vitória na tua casa. Eu declaro nessa noite que Ele morreu para abrir os céus do Vale dos Sinos e aqui o reino de Deus ser implantado e estabelecido. E aquele que o diabo estava tentando ceifar nesses dias não vai conseguir, porque Jesus morreu por esta pessoa. Ele vai libertar do alcoolismo, vai libertar da droga, Ele vai libertar de qualquer força diabólica. Esta é a fé que temos, que Ele pode todas as coisas. Quero te convidar nessa noite, apesar das ondas contrárias, como estavam na vida de Pedro naquela hora, o vento, aquela situação sem controle para ele, ele foi humilde. Seja humilde nessa noite. Diga: salva-me, Senhor. Diga: salva-me, Senhor. Fale com teu Deus agora, enquanto esse piano está tocando. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De Jesus. Amigo, amiga, não foi em vão que você veio aqui nessa noite. Aonde tu estás? Se você quer entregar a tua vida para Jesus e aceitar Ele como teu Senhor e Salvador, jovem, adolescente, senhor, senhora, pai, mãe, não importa o teu estado, separado, casado, divorciado, seja qual for, Deus não está olhando para essas coisas. Deus te ama. Ele não está pedindo uma oferta especial para você ser salvo nessa noite. Ele não está cobrando nada de ti. Pela graça sois salvos mediante a fé. Creia no que Ele fez por ti. Aonde você está, se você quer ser salvo, alcançado pela graça de Deus, entregar a Ele tua vida e aceitar Ele como teu Senhor e Salvador, pela fé, levanta bem alto as tuas mãos. Jesus te ama. Jesus te ama. Nós queremos orar contigo. Faça como Pedro, clama por ajuda nessa noite. Fica em pé com a tua mão erguida. Ninguém está te olhando agora. E com a tua mão erguida, levanta bem alta a tua voz e diga conosco nessa noite: Senhor Jesus, eu venho a Ti nesta noite, do jeito que estou. Eu clamo a Ti. Tem misericórdia de mim. Muda a minha vida. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Me socorre e me ajuda. Todos que levantaram a mão, fiquem em pé. Mantém teus olhos fechados e fiquem em pé. Alguém rapidamente dessa congregação vai orar por ti agora nesse lugar onde você está em pé. Vamos, obreiros, rápido. Todos obreiros, mulheres, homens. Nós oramos contigo. Você é nosso irmão. Você não está sozinho. Deus te ama, Ele tem um propósito na tua vida. Aqui no meio tem várias pessoas. Rapidamente, obreiros que estão perto dessas pessoas, levante e ore para essas pessoas. Pode ir, casal, vai. Orem pelas pessoas. Orem pelas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Deus. Vem Deus. Vem Deus. Que lindo. Foi para isso que Ele foi à cruz. Ele te ama. Talvez você tenha ouvido aí fora, não tem mais saída para a tua vida. Hoje você veio aqui para a gente orar por ti e dizer: tem solução na tua vida. Tua vida nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Ele perdoa os teus pecados, Ele tira a tristeza. Deus está tocando essas duas mulheres aqui na frente fortemente. Aqui, em nome de Jesus Cristo. Oh, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus ama a vida de vocês. Deus ama a vida de vocês. Deus ama a vida de vocês. Receba, receba, receba. Receba, receba, receba. Nós ministramos o teu poder curador, salvador, regenerador. Em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem a mim. Receba. Um novo tempo Deus tem
tudo aquilo que perdido Vamos ficar foi. todos em pé e cantar. Rei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Ele morreu para nos dar uma nova história. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Rei de sua boca, te abençoarei. Levanta bem alta tua voz, tuas mãos, declare. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, Rei de sua boca, te abençoarei. Quero convidar todos vocês a levantar a mão direita e dizer bem forte: Deus, eu declaro nesta noite que a obra de Cristo na cruz foi perfeita e completa. E tu tinha um interesse: me restituir a vida de Deus. E diga: e hoje, pela fé, em nome de Jesus, eu pego de volta tudo que as trevas, tudo que a noite, tudo que o meu passado me roubou. Eu sou restituído por Deus agora. Em nome de Jesus, receba. Receba. Eu oro por saúde, eu oro por cura, eu oro por milagre, eu oro pela bênção da família. Toma autoridade no nome de Jesus. Eu declaro que toda força diabólica sai da tua casa, sai do teu lar, sai da tua família. Seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem. Levanta a voz e cante. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Diga. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, Rei de sua boca, te abençoarei. Em nome de Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz e ressuscitou e está vivo, eu declaro vitória sobre a tua vida nesta noite. Declaro os céus abertos sobre a tua vida. Declaro cura sobre os corpos enfermos agora. Declaro aquelas pessoas, nossos familiares e amigos que não puderam vir aqui, alcançados por Jesus. Virem a mão de vocês para aquela câmera. Nós vamos orar para aqueles que estão assistindo novamente na internet. Virem a mão lá para aquela câmera lá atrás toda. Levante as mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada pessoa que está assistindo esse culto na sua casa. Nós declaramos pela fé agora em nome de Jesus. Cristo morreu por ti, homem e mulher. E nós declaramos que você é alcançado pelo poder dele agora. Que você é alcançado pelo amor dele agora. Tu e a tua casa são abençoados por Jesus. Nós declaramos cura sobre você que está em casa enfermo. Nós declaramos a bênção de Deus na tua família. Digam todos em nome de Jesus. Abençoamos a todos que escutam a palavra pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Rei. Aplauda o Rei. Aleluia. Aleluia.